Começou! Oh, uou! Estou muito doido da cabeça com esse vídeo que eu acabei de assistir. Espero que vossas senhorias entendam alguma merda do que eu vou falar nesse vídeo inteiro. Vou analisar um discurso de merda, de bosta, que foi feito nesse vídeo. Do blá 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 blá. A ignorância, a burrice humana, a que nível chega? E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com a análise desse cara sobre a adolescência. Eu tive que fazer um vídeo sobre essa merda. Espero que vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem. 5 passos. Fone de ouvido. Volume no máximo. Prestar atenção. Alt Tab. E mão no ovo. Um bom vídeo a todos vocês. Começou! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Malboro L. E eu decidi tratar desse tema do filme Adolescência, mas eu vou tratar de uma forma um tanto quanto diferente a respeito desse tema. Existem algumas questões extremamente importantes que precisam ser argumentadas em torno disso, e eu acho que as pessoas se perderam um pouco a respeito do tema, porque a produção cinematográfica, digamos assim, a produção audiovisual é extremamente boa da série, não tenho dúvidas disso. Porém, as pessoas se deixam encantar por boas produções, porque boas produções passam a sensação de veracidade, inclusive nos temas a serem abordados, que estão sendo abordados. Então, quanto melhor a produção e quanto melhor essa produção consegue aproveitar da quantidade de dinheiro que eles têm e das ideias que eles conseguem implementar, mais as pessoas levam em consideração como se fosse quase que um estudo, uma averiguação de fato a respeito dessas condições, dessas questões que foram abordadas no filme Adolescência. Acredito que eu vou tocar nesses temas aqui de maneira muito direta. Talvez seja um vídeo bem menor, eu tô aqui sozinho, com sono, de madrugada, mas espero fazer um excelente vídeo aí para vossas senhorias, beleza? Então vamos de play aqui, vou reagir ao blá blá logia, o conhecido como Gordões Sojas. Ainda não sou conhecido assim, graças a Deus, mas quem sabe um dia aí a gente alcança essa desgraça, beleza? Vamos de play aqui. Uma história que ela tem algumas questões importantes. A primeira questão importante é que ela dói demais. Assistir a série dói demais. Porque assistir a série é real demais. Então, qual que é o contexto do surgimento da série? O contexto do surgimento da série é um fenômeno que está acontecendo na Inglaterra que é extremamente difícil de ser explicado. Eu não estou falando da série, estou falando do fenômeno em que a violência entre adolescentes está aumentando, especialmente a violência usando facas. Então está acontecendo um fenômeno muito louco que a molecada está usando faca nas escolas para se defender. E é muito complicado a gente tentar entender isso. Meio que vira uma onda de violência usando faca na Inglaterra. E aí o próprio autor do roteiro, junto com o Stephen Graham, que é o coautor e o ator, o pai da família, eles falam que esse foi o contexto inicial, né? Então, veja que fenômeno estranho, né? As pessoas estão usando facas. Realmente é um fenômeno muito diferente. Quase que nunca visto antes na história da humanidade. Realmente é um fenômeno quase que inexplicável. Se a gente for pegar o Nordeste, por exemplo, a quantidade de pessoas que se esfaqueiam, de adolescentes que ameaçam uns aos outros com facas, pedras, pedaços de madeira, cadeiradas. Eu, no Nordeste, fui vitimizado com cadeiradas, pedradas, entre outros vários artifícios que foram implementados. Infelizmente, nunca com uma faca, porque eu estudei num colégio muito bom, graças a Deus. Meu pai se dedicou bastante, tive bolsa também, mas estudei num bom colégio. Mas mesmo num bom colégio, as pessoas se ameaçavam e jogavam cadeiras uns nos outros, que tem uma capacidade, inclusive,
de matar outra pessoa muito grande, porque eram cadeiras pesadas, as cadeiras antigas de ferro. Mas veja que fenômeno intrigante, coisa nunca vista antes. Passamos pela Segunda Guerra Mundial, passamos pela Primeira Guerra Mundial, passamos por diversas guerras, destruições, desgraças, desvairadas, mas com certeza o fenômeno mais abrupto, surreal, que eu acho que nunca conseguiríamos explicar, com certeza, sem sombra de dúvidas, são facas em colégios por adolescente. Realmente, antes, adolescentes eram conhecidos, os seres humanos e adolescentes eram conhecidos como pessoas que flutuavam, sem violência, sem absolutamente nada. As pessoas com 16, 15 anos indo para guerras, morrendo, a devastação que houve, por exemplo, na Europa, na União Soviética, tudo isso realmente é um fator aberrante, assim. Então que eles estavam querendo criar uma história e que essa história ela teria que ter dois aspectos importantes. O primeiro aspecto importante era esse contexto do uso de facas nas escolas. E o segundo contexto é que ele não gostaria, e isso acontece na série, de culpabilizar os pais. Então, ele não queria, por exemplo, que o pai fosse um pai violento, ele não queria que a mãe fosse uma mãe relapsa, ele não queria esse aspecto, ele queria colocar um outro aspecto na história que explicasse aquele fenômeno ou um exemplo de um fenômeno que estava acontecendo. Então, nesse contexto, nesse rolê de o aumento do número de problemas com facas na Inglaterra em adolescentes, principalmente meninos, e ele não querer culpabilizar o pai, que eles começam a criar o roteiro. Uma co-roteirista vai lá e dá a sugestão deles entenderem o mundo dos incel e o mundo do Red Pill, e aí a história começa a surgir, tá? Então, tem toda essa contextualização do que está acontecendo na Inglaterra hoje, mais esse crescimento. Ou seja, não existe contextualização absolutamente nenhuma, correto? Tirar o elemento infantil e começo da adolescência, da influência dos pais, dos avós, de vizinhos, de tios, principalmente dos pais, uma negligência no campo da psicologia nojenta. É uma série que não trata de assunto absolutamente nenhum. As relações que existem dentro de colégios e na internet não podem resumir de forma alguma nenhuma agente. Isso acreditando que é possível resumir agentes. É um completo descaso com o âmbito da verdade, com o campo dos estudos, acreditar que adolescente, seja lá o nome dessa desgraça, confere a algo na realidade que não seja uma obra fictícia, que tenta culpabilizar a internet e outros movimentos e o bullying nos colégios como fatores essenciais para alguém tirar a vida de outra pessoa com uma faca, com vários e múltiplos golpes de faca em uma pessoa. Absolutamente nenhum psicólogo, nenhum campo da psicologia, da neurociência, nenhum psicólogo que estuda seriamente esses temas, um terapeuta, um psiquiatra, levaria uma merda dessas a sério. Absolutamente nunca levaria a sério. Porque os elementos familiares são supra-essenciais, ultra-essenciais para o desenvolvimento. Não podemos e não conseguimos reduzir os elementos do agente e as configurações de um agente sem observar os fatores da infância e da adolescência e fatores físicos, somatotipos, as condições de atuação de um determinado agente. Biologicamente, fisiologicamente, qual é o estado do cérebro desse rapaz? Não se tem. É um rapaz completamente saudável, que entrou em canais de YouTube e fóruns, que os pais criaram ele relativamente bem, e ele, do nada, por sofrer bullying, puxa uma faca e esfaqueia uma moça várias vezes.
inúmeras vezes. Porque ele entrou no YouTube e porque ele sofreu bullying. Será mesmo que a gente consegue reduzir o campo da agência, o campo da psique, o campo do homem, o campo da cognição? Homem, usei num termo amplo, quanto humanidade. A canais de YouTube e bullying. Então os quadros deveriam ser incrivelmente maiores, os números. Os números deveriam ser assustadoramente maiores. Inevitavelmente, as pessoas não estariam colocando seus filhos nos colégios. É sério mesmo. É sério. E não é só esse canal que está tratando assim, não. Vários canais estão tratando desta forma. Só Deus sabe como. Só Deus sabe como isso está sendo levado a sério. Falta do que fazer, muito provavelmente. Do movimento Red Pill que vem acontecendo nos últimos anos, que a gente já falou aqui no Blá Blá, que eu já indiquei conteúdo no Normose, que eu separei aqui para indicar de novo, para a gente entender esse fenômeno. Então, tem todo esse contexto do surgimento da série. Uma outra coisa que é importante da gente dizer é que eu acho que essa série, como um bom conteúdo produzido, causa sentimentos diferentes em pessoas diferentes. Eu acho que se você for pai, você vai entender essa série de uma maneira diferente. Se você for Se você for estudioso de qualquer área e levar qualquer merda a sério, você vai ver de forma completamente diferente. adolescente, você vai entender essa série de uma maneira diferente. Se você for um adulto sem filhos, você vai entender essa série de uma maneira diferente. Então, eu acho que a série é tão bem construída que ela é capaz de conversar com um monte de gente diferente. Uma outra coisa que é bem interessante da série é que, principalmente, isso é muito visível no terceiro episódio. Então, o terceiro episódio é o episódio da psicóloga conversando com ele. É que você vai sendo apresentado a diferentes coisas durante a conversa. Então, esse episódio ele ficou muito famoso porque ele é um diálogo de 1 hora. É um diálogo de 50 minutos. Entre um adolescente e a psicóloga que está tentando entender o mundo. E ela vai apresentando algumas coisas, algumas evidências, algumas possíveis explicações do porquê ele fez o que ele fez. Então, do porquê ele, a princípio, matou a amiga dele, ou a conhecida dele, a menina da escola. Por nenhum motivo, né? Porque ele entrou no YouTube e acessou canais. Esse ele sofreu bullying no Instagram. Meu Deus. Esfaquear alguém. Puta merda. E aí você fica num jogo de quem é quem nessa história. Então, ela era uma boa pessoa, ela não era, sendo uma má pessoa. Se ela fosse uma má pessoa, ela merecia o que ela teve, a raiva dele é justificada ou não. Então, o fato dele entender mulheres do jeito que ele entende, o fato dele entender masculinidade do jeito que ele entende, se justifica ou não pelo jeito com que ele era tratado. E aí ele fica nesse jogo de joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. E a psicóloga está o tempo inteiro contando pra gente, através de um diálogo brilhantemente escrito, que ela não tá lá para julgar ninguém, que o papel dela não é julgar, o papel dela é tentar perceber se ele entende o que aconteceu com ele nesse contexto, tá? Então é muito louco, porque... Contexto muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Ele aprendeu palavras, ele foi chamado de incel, ele acessava canais de YouTube e uma menina humilhou ele. É uma tremenda complexidade. Absurdamente complexo. Meu Deus do céu. Temos que juntar todos os melhores nomes da neurociência para conseguir levar e entender esta merda. Com certeza. Nossa, brutal. Incrível. Uou! Ai, meu Deus, incrível. Puta que pariu. Complexidade. Meu Deus. Eu estou até zonzo. E quando a gente vê um tipo de conteúdo desse tipo,
a gente tende, e acho que para mim, na verdade, esse é o brilhantismo dessa história, que ele tenta explicar o que aconteceu sem justificar o que aconteceu, por isso que a gente tem o título dessa live. Então, ele pega esse contexto desse menino, do que aconteceu com esse menino, da história desse menino, que a princípio o levou a fazer aquilo, mas em nenhum momento ele está justificando as ações dele para a gente ficar do lado do menino e nem do lado da moça que morreu, apesar de ter uma fala muito legal que eu vou falar daqui a pouco, que acho que é muito interessante a gente entender por esse lado também. Voltando à cronologia da série. Sim, é muito mais importante ver a merda dessa série do que estudar. Eu tenho, assim, não existe dúvidas que é muito mais importante. Meu Deus, é muito, cara, é muito importante, cara. É muito importante. Mas é absurdamente mais importante, cara. Todo mundo tem que largar tudo que tá fazendo. Os psicólogos, neurocientistas, terapeutas, psiquiatras, pessoas que estão dedicando 16, 18 horas por dia tratando de maluquinho em manicômio, estudando essas questões. Eles têm que parar agora e assistir Adolescência. Meu Deus. Puta merda. Que coisa importante, cara. Que coisa complexa. Surreal. Então a série começa, e aqui a gente vai falar de spoilers. Então a série começa com o menino sem... É um assunto sério, complexo, e ele começa com um aviso de spoiler. Eu acho que os... Tô brincando, outra vez não. Eu acho que os artigos acadêmicos, no abstrato, deveriam escrever: cuidado, spoiler! De tão incrível que é essa série. Ela deveria, inclusive, mudar as formas de criar artigos. Abstrato do artigo: cuidado, spoiler! Sendo retirado da casa dele pela polícia. Uma cena muito forte, a polícia invade a casa dele, um monte de gente armada. Os caras perguntam pra ele se ele tem alguma arma escondida. Caramba! Que cena forte, cara. E a história vai se desenrolando, ele é levado pra delegacia, o advogado chega, o pai é colocado pra ajudar. Caramba! Cara, Cidade de Deus é 78 milhões de vezes mais pesado do que isso, em termos de realidade. Realmente. Incrível, brutal. Meu Deus. Acho que o policial invadiu e perguntou se ele tinha arma em casa. Chamou o pai dele. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, que coisa, que cena, velho. Que cena, cara. Incrível, mano. Da ele, o tempo todo ele tá desmentindo, então, eu não fiz nada, vocês estão enganados, eu nem sei o que aconteceu. Então a história vai se passando. Então Na mão ou no pé? Na mão ou no pé, tu quer levar um tiro, criança de 6 anos? Em comparação a... O que você fez? Eu não fiz nada. Brutal. A história vai andando nesse primeiro episódio. O pai do lado dele, o pai chega uma hora pra ele e fala assim: olha, eu estou do seu lado. É muito interessante isso. Então o pai fala: eu estou do seu lado, me fala o que aconteceu. Então olha no meu olho e me fala o que aconteceu. Você fez alguma coisa? E ele fala: não, eu não fiz nada, eu não sei o que está acontecendo. E ele só sabe naquele momento. Que cena, cara, que diálogo! Meu Deus! Adolescência, viu? Oscar! Puta merda, brutal, excelente, complexo, maravilhoso. Pare o que você está fazendo para assistir Adolescência. Red Pill, uau! No momento que aconteceu um crime violento, o pai dele fala: então tá bom, então eu tô do seu lado. E aí eles vão pro depoimento com o advogado. E nesse depoimento, que é o final do primeiro episódio, a polícia tem toda uma timeline dele perseguindo a menina pela cidade, que termina com o vídeo dele esfaqueando a menina sem a menor sombra de dúvida. Então, naquele momento fica estabelecido que ele matou a menina. E a partir daquele momento ele continua negando. Então ele vai negar sempre, pelo menos até o final da série. E a gente vai acompanhando as consequências disso e as pessoas tentando entender por que isso aconteceu, tá? A gente tem uma tendência, principalmente no começo
do terceiro episódio, um pouquinho nesse também, da tentativa da psicóloga de tentar compreender qual que é o papel das masculinidades que foram construídas em volta dele e das masculinidades externas que foram construídas em volta dele. Então é bem legal essa discussão em que ela fica perguntando como o pai dele é. Então se o pai dele é violento, se o pai dele é participativo. Óbvio que não, o pai é perfeito. O pai não teve nenhuma interferência, nada, nem a mãe. Assim, eu acho que inclusive essa psicóloga é burra de ter perguntado isso. É burra, de fato. Tira essa merda do filme. Que psicólogo burro. Fecha essas merdas dessas clínicas. Porque se o pai dele era completamente normal, a mãe não era relapsa, ele teve uma adolescência, uma infância magistral, incrível, com toda a tranquilidade do mundo, porque ele acessava um computador. Atenção, pais! Telas são muito piores do que a sua capacidade de formar o seu filho. Uma tela influencia muito mais do que você. Você é inútil. Inútil. Psicólogos, vocês são inúteis. Achamos o motivo essencial da violência nos colégios. Sabe o que é? O canal do Junior Masters, o canal dos Red Pill, são os fóruns de internet. Meu Deus, brutal! Sim, de fato, incrível, majestoso. Fica muito latente essa discussão no terceiro e no quarto episódio do papel dos pais nessas histórias. E fica claro que, assim, o pai, no final das contas, e eles focam bastante no pai, o pai que participa praticamente do primeiro episódio inteiro, e daí depois o último episódio ele é praticamente sobre o pai também, apesar de ter a participação da mãe e da irmã. Mas fica essa discussão do papel dos pais naquilo que aconteceu. Então, os pais se perguntam muito de onde nós erramos e principalmente tem uma frase muito pesada que é nós fizemos aquilo. Tem uma parte que eles trocam o nome de ele para aquilo no final, tá? Caramba. Puta diálogo foda. Então é muito interessante essa discussão do papel dos pais. Mas no final das contas, a discussão ela tá principalmente pautada em dois momentos, né? Em dois assuntos principais. O primeiro assunto é o assunto do crescimento dos movimentos Red Pill. Então, três talvez. Um que eu vou deixar mais pro final, que é do último. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Rapidinho. Vamos fazer uma reflexãozinha. Vocês estão querendo me fazer acreditar, juntamente com essa série, que canais do YouTube e formas de se comunicar de grupos é pior do que guerras? Deixa eu relatar mais ou menos pra vocês como é que funcionou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi ali, tá? 40. As pessoas estavam pegando judeus, colocando em câmaras de gás, matando essas pessoas de modo industrial. Na Segunda Guerra se vendia as unhas dos judeus, se vendiam os cabelos dos judeus. Existiam mulheres, esposas de generais da SS, que faziam diários com pele de judeus. Todo este caos desenfreado acontecendo na Europa. Guerra, destruição, bomba, desgraça. Desgraça. Os jovens daquela época estavam indo para
guerra. Existia o pelotão jovem da SS, com garotos de entre 15 e 17 anos de idade, que pegavam judeus e jogavam em câmeras de gás. Aí você está me fazendo levar a entender que o grau de complexidade aqui, o tema suprasumamente essencial do que temos que prestar atenção é em uma série onde um rapaz acessava canais de Red Pills, não soube lidar com emojis que se referiam a incel e com emojis de 100, 80, 20. E esse é o tema. Esse é o grande tema. A imensa capacidade na história da humanidade do homem dominar o homem, torturar o homem, matar em larga e grande escala industrial seres humanos, com jovens morrendo, bombas caindo. Será que nós esquecemos, em algum momento, da perversidade humana? Esse drama inteiro, por causa de uma série, repito, que se tinham emojis que se referem a incel, e esse rapaz matou alguém. Isso é algo horrível. Não estou reduzindo o fato de uma pessoa matar a outra. Não são números. Mas a escala e a perversidade da humanidade é muito maior do que isso. Não conseguimos entender corretamente ainda como a relação de poder, os grupos partidários, a máquina estatal como moedor de carne humana, que trucida, mata diariamente, vez a vez, pessoa a pessoa. Nas favelas do Brasil, os policiais no Brasil morrem. Estamos em guerra. 50 mil homicídios por ano. E o grau de complexidade são emojis em Instagram e canais Red Pill. No Oriente, existe uma coisa, depois você procura aí no Google, jogos de violação sexual, que eu não posso usar a palavra aqui, aparentemente, de estu. Aonde mulheres que não se casaram até certa idade, elas são colocadas em salas escuras, aonde ela é violada sexualmente até o útero dela começar a sangrar. E se ela não engravidar, ela vai voltar ano que vem. Ela vai voltar de novo naquela ala, naquele local. Até ela engravidar. Homossexuais são jogados de prédios. Guerra Israel e Palestina. A possibilidade de uma terceira guerra mundial com bombas atômicas. E você quer me dizer que a nossa preocupação e que nós podemos limitar a perversidade do estudo, o estudo da perversidade humana a emojis em Instagram e a bullying? É isso mesmo? É isso mesmo? Será mesmo, cara? Será mesmo? Será que essa é a preocupação, cara? Último episódio. Então, o crescimento dos movimentos incel e dos movimentos Red Pill, eles citam até, eu não vou citar o nome desse cara, mas eles citam até aquela história dos 80-20. Então, eles falam que teve um cara que é um investidor, que é um não sei o que lá, que é um cara rico. Andrew Tate. Eu acho, só esclarecendo uma coisa aqui, pra você que é acéfalo, que a sua capacidade cognitiva é reduzida. E que você sofreria com muito emoji no Instagram. Vou tentar explicar uma coisinha aqui. Tenho que fazer um adendo. Eu não sou Red Pill. Eu esculacho o Red Pill. Eu tenho mais de 200 horas de conteúdo de outros canais
atacando Red Pills, respondendo Red Pills, refutando Red Pills. Red Pills criam pessoas frustradas, pessoas tristes, gays enrustidos, mas eles não são parte essencial de se criar grupos e pessoas que esfaqueiam as outras. Eu preciso falar o óbvio. É sério mesmo. É sério. Quando ficamos tão retardados? Quando? Quando? A pergunta é quando? Quando nos tornamos incapazes de analisar as coisas seriamente, merda? É sério mesmo? Rico e tudo mais, que ele fala que no mundo em que 80% das mulheres escolhem 20% dos homens, o que eu vou contar pra vocês que não é uma realidade, isso não existe, isso o cara inventou, são vozes da cabeça dele. Então no mundo em que 80% das mulheres escolhem 20% dos homens, 80% dos homens não são escolhidos, portanto, esse mundo é desse jeito que é, portanto, a minha infelicidade tá pautada nisso, portanto, eu preciso mudar, portanto, mulheres são horríveis, e isso é uma fonte de misoginia e de ataque. Portanto, preciso esfaquear pessoas. Mulheres gigantescas, o terceiro episódio é muito claro sobre isso, tá? Então, é muito interessante a gente entender que eles... E é muito louco eles mostrarem que os policiais, os pais, as pessoas os professores, as pessoas que são responsáveis, de certa maneira, pelo desenvolvimento daquelas crianças, e principalmente, nesse caso, pelo desenvolvimento do Jamie, eles não têm a menor ideia de que esse mundo existe e do que tá acontecendo. Então, apesar do Jamie ser amoroso com a irmã, apesar do Jamie gostar da mãe, ele tem um ódio latente de mulheres, ele é feio, ele fala, e é muito interessante porque eles escolhem um menino... Ele ama a mãe e odeia mulheres. Por favor, lidem com essa afirmação, logicamente. Ele ama a mãe, ele ama a irmã e ele odeia mulheres. Vocês entenderam? Ele ama a mãe, ele ama a irmã e ele odeia mulheres. Talvez sejam duendes. A mãe dele é um extraterrestre. A mãe dele, ela nem existe. Esse é o plot twist da série. Plot twist! A mãe e a irmã estão mortas. Muito bonito, ele é um menino muito... ele é bonito, e ele fala, eu sou o mais feio, eu nunca vou conseguir nada, nem na pior situação em que a menina estava, ela me escolheu, e isso vai gerando esse sentimento de rivalidade, de ódio, que a gente vê exacerbado em muitos canais da internet. Ele decidiu esfaquear. Que tem um canal chamado Red Pill no YouTube brasileiro, e esse canal, ele fala abertamente desse tipo de coisa. Ele fala abertamente dos chats, dos caras que são sempre escolhidos, ele fala abertamente do que você precisa ser, ele entrevista homens que dizem que mulheres não podem ter prazer, ele entrevista homens dizendo que mulheres... Sim, e o Andrew Tate é um merda. Mas ele não pode ser vínculo essencial de nenhuma formulação de criação de grupos de assassinatos com facas de mulheres. São inferiores, ele entrevista mulheres que se colocam nessa posição também. Então a gente tá vivendo nesse mundo em que a gente tá normalizando essas coisas, que parte da sociedade, e a gente já discutiu isso aqui no Blá Blá. Voltemos às guerras. Foda-se. Foda-se. É isso mesmo. Voltemos às guerras. Foda-se, caguei. Voltemos às guerras. Voltemos ao tribalismo. Voltemos à desgraça. Voltemos. Porque é isso que está sendo normalizado. É isso. Isso que está sendo normalizado. O Andrew Tate está sendo normalizado. Brother, acorda pra vida. A perversidade humana, o mal dentro do coração do homem é motivo de estudo desde que a porra do homem começou a escrever. Se o Freud, que você provavelmente gosta, tivesse vivo e ele visse essa merda, e ele visse você falando, ele provavelmente faria um laudo de você. Você seria usado como objeto de criação de um laudo. Não só você, todo mundo que tá fazendo essa mesma narrativa. E é assim, é uma caralhada de gente que tá fazendo essa merda. Mas é uma caralhada. Até mesmo pessoas que se dizem anti-woke, pessoas de direita, estão entrando na mesma noção e afirmação. Vocês são mais fáceis de serem manipulados do que a porra de dois elementos simples da tabela periódica.
lá várias vezes, parte da sociedade não sabe nem que existe. Então, é muito interessante eles discutirem inicialmente Red Pill, e daí depois, no segundo momento, eles vão discutir masculinidade. No terceiro episódio, eles discutem masculinidade. E acontece algumas coisas muito interessantes. A psicóloga pergunta coisas muito interessantes pra ele. Então, a primeira coisa que a psicóloga pergunta que eu achei bastante interessante é quando ela fala pra ele sobre se o pai dele tem amigos mulheres. Então, acho que essa é uma pergunta muito interessantes pra ele. Então, a primeira coisa que a psicóloga pergunta que eu achei bastante interessante é quando ela fala pra ele sobre se o pai dele tem amigos mulheres. Ela pergunta coisas muito interessantes pra ele. Então, a primeira coisa que a psicóloga pergunta que eu achei bastante interessante é quando ela fala pra ele sobre se o pai dele tem amigos mulheres. Puta que pariu. Puta que pariu. Que baita pergunta. Meu Deus. Essa mulher criou um método da psicologia. Que baita pergunta, cara. Que baita pergunta. Então, acho que essa é uma pergunta interessantíssima pra gente entender como o mundo ele é construído hoje. E logo Como é, meu amigo? Isso é uma pergunta pra gente entender como o mundo funciona hoje. É sério mesmo? Tamo fudido. Logo depois ele pergunta se ele tem amigos mulheres. Então, para como o mundo ele é construído hoje. E logo depois ele pergunta se ele tem amigos mulheres. Então, Você que tá ouvindo aí, que é homem, você tem amiga mulher? Não? Tá doidinho pra esfaquear alguém, hein? então para que servem mulheres? Então ela pergunta: seu pai ele tem mulheres que ele conversa? Ele fala: não, meu pai é Não, meu pai é casado, ele não conversa nem com minha mãe. Meu pai, ele não conversa, não. Com ninguém, não. Com mulher, não. Nunca vi meu pai falando com minha mãe nem com minha irmã. Tem diálogos imensos no filme do pai conversando com a mãe e com a filha. Imensos. casado com a minha mãe. O meu pai ama a minha mãe. E ela fala: não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o seu pai tem amigos mulheres. Ele fala: claro que não. O meu pai só tem amigos homens. E isso é uma coisa que me pegou. Eu falei: cara, isso é algo muito importante. É muito interessante a gente começar a entender o mundo desse jeito. Então, Meu Deus, cara. Seu cara. Eu faço um convite pra vocês. Um convite pra vocês. Peguem o livro do Freud. Esse ponto nunca é abordado. Peguem o livro do Lacan. Esse ponto não é abordado. Peguem um livro do Jung. Isso nunca foi abordado. Pegue o livro ou manuais de psicanálise, teorias comportamentais, behavioristas, humanistas, qualquer um. E veja se essa pergunta ou essa questão é abordada por qualquer filho da puta. Este cara, ele é biólogo, marxista. Esse homem olha o mundo como tudo sendo material. Em nenhum momento se perguntou como está o cérebro desta desgraça desse menino.
Vamos abrir a cabeça desse filho da puta. Se isso é uma questão importante. Ele teve uma infância normal, a gente vai abrir a sua cabeça, seu arrombado. A gente vai entender o que tá acontecendo neste cérebro de merda. Vamos fazer uma radiografia nessa cabeça. É sério mesmo que essas são as grandes perguntas que afagam, contemplam e são motivos de grandes reflexões para a humanidade hoje. Se eu tenho amigo homem ou mulher, é o quê, bicho? O Holocausto foi ali, man. Aqui onde eu moro, em Barbacena, as pessoas eram arrombadas em seus cérebros. No hospício de Barbacena. Puta que pariu. Vocês estão reduzindo a maldade humana a ter amigos homens ou mulheres. A gente vive numa sociedade que a gente fala que mudou com o passar do tempo, ao mesmo tempo em que tem um monte de gente que discute, os Red Pill discutem isso com frequência, se homens podem ser amigos de mulheres. Se a gente pode ter amigas mulheres. Se eu posso ter, isso é uma discussão social, não uma discussão minha, nem uma discussão da Camila. Eu posso ter amigas mulheres, eu posso escrever pra elas sem a Camila saber que eu tenho. Isso é discussão de quem? Do Júnior, do Redcast? Do Andrew Tate? Essas são as referências de discussão da sociedade. Porra, Red Pill são foda mesmo. Puta que pariu. Escrevendo, eu posso compartilhar a minha vida com uma mulher que não seja a Camila, do mesmo jeito que eu compartilho a minha vida com o Márcio, sem a Camila saber. A Camila sabe que eu converso com o Márcio sobre a minha vida, sobre as minhas tristezas, sobre as minhas preocupações, que eu peço a ajuda dele, que eu peço conselho dele, mas faz sentido eu ter uma amiga mulher que ocupe esse espaço também? Eu me permito isso? A Camila permite isso? Faz sentido isso? Eu consigo separar essas coisas sendo um homem cis, heterossexual? Amigo, o que tá acontecendo, brother? O que tá acontecendo? Amizades acontecem ou não acontecem. Você se torna amigo ou não amigo das pessoas. Você pode, inclusive, morrer sem nunca ter tido uma porra de um amigo. E você continua sendo uma porra de uma pessoa que não mata outras pessoas. É por isso que isso nunca foi uma questão, cara. Às vezes as pessoas não têm tempo. Às vezes as pessoas têm que trabalhar. As pessoas têm que ajudar a mulher em casa. Às vezes as pessoas têm filhos pra cuidar. Tem que limpar a fralda do menino porque não tem dinheiro pra comprar fralda descartável. Aí compra a fralda de quê? De pano. E fica lavando esta merda. Aí o cara tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar também muitas vezes. Tem que cuidar do menino. Tem que ajudar a mulher em casa. E a mulher tem que ajudar o marido em casa e no trabalho. Em casa no sentido também econômico. Tem que estudar muitas vezes. Tem que pagar as contas. E aí, se ela não tiver um amigo, se o caba não tiver um amigo, uma amiga, se o meu pai, ou o seu pai, ou você não tiver um amigo, seu filho vai meter faca em uma mulher que botou emoji no Instagram. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, vocês são idiotas! Vocês, os Red Pills, vocês são um bando de imbecil! Se você leva isso a sério, se isso é uma questão na sua vida, meu Deus, vá à merda! Procure ajuda! Você é um desgraçado! Você é um imbecil! Você não raciocina! Você é um fudido emocionalmente! Vá na porra de um psicólogo. Peçam pra tirar uma radiografia desta cabeça de camarão repleta de merda. Isso não pode ser uma questão. Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm vida, elas estudam, elas se fodem, elas ficam doentes, elas têm que pagar conta, elas têm que ajeitar a casa, elas têm que fazer caridade, elas têm que fazer infinitas coisas. Elas têm família, diabo.
Eu tenho família. Você tem família. Você tem que falar com sua mãe, com seu pai, com seus tios. Você tem que fazer uma porrada de coisa na vida. Mas a questão... Foda-se com ninguém. Caguei. A questão é essa mesmo. Foda-se. Foda-se. Puta que pariu. Sexual, ou eu sou formado, eu sou criado pra não separar. Então tem essa discussão do que é a masculinidade, eu acho muito legal. Porque sai um pouco do extremo do Red Pill, porque o pai não é Red Pill. O pai não pensa isso. O pai não age dessa maneira. O pai fala no último episódio que ele luta contra isso. Ele luta contra essa masculinidade que o pai dele tinha. Ao mesmo tempo em que ele não se permite ter outras amizades, por exemplo, ou ampliar essas possibilidades que ele tem. Então é muito interessante a gente perceber que a série ela começa a dar uma aprofundada numa discussão maior do que é ser homem. E a gente já discutiu masculinidade tóxica aqui no canal. E a série começa a fazer isso. E por que eu falo começa? Porque a série ela não se propõe, e isso é super importante, a ser final em algumas coisas. Então isso é uma outra coisa fundamental, assim. Você assistiu a série, gostou da série, a série ela começa a discutir assuntos. Ela em nenhum momento, isso não é uma crítica, isso é uma característica. Em nenhum momento ela se propõe a ser mais do que uma discussão sobre um determinado assunto. Há um começo da discussão sobre um determinado assunto. A série levanta perguntas, como o Matheus disse aqui, a série coloca pulgas atrás da orelha. E talvez por... Só se for pulga de cachorro. Qualquer pessoa que acha que essa série botou pulga nela é porque você é um cão sarnento, desgraçado. Não é possível, não. Não é possível, cara, que isso tenha trazido pulgas atrás da sua orelha, não, cara. Tem bilhões de coisas a serem investigadas na porra da humanidade. Pessoas fazem isso diariamente. Essa merda dessa série, esse lixo desse conteúdo é a grande questão. Ainda tem um segundo vídeo que eu vou analisar, que vai ser postado hoje de noite ainda, que esse vídeo aqui vai ser de meio-dia, se Deus quiser. E que eu vou continuar abordando esse tema e vou mostrar a imbecilidade que as pessoas chegaram e ao nível de incompreensão e o modo mamute, troglodita, imbecilizado, quadrúpede de analisar as coisas na porra da existência.